Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial. Olá, bom dia. Hoje eu vou fazer um programa Mundo dos Negócios completamente diferente, porque eu vou enveredar pelo mundo dos negócios do mercado imobiliário. Tivemos uma série de alternativas aqui favoráveis ao ambiente de negócios neste segmento. Mudou o plano diretor, mudaram os governos, tanto federal, aqui no estado foi uma renovação, mas de certa forma há uma perspectiva nova criada com a possibilidade de novos negócios, de incremento de segmentos do mercado imobiliário que até então estavam mais, digamos assim, esquecidos para ser suave. A gente sempre procura ser suave para não ser grosseiro, porque o mundo já é tão duro com a gente que a gente precisa ser suave. Hoje eu vou conversar aqui com Moisés Dantas, que é um empresário que atua no mercado imobiliário, e ele vai explicar as áreas de atuação, os negócios que ele está fazendo. Mas eu vou, a partir de Moisés, eu vou dar uma enveredada por esse segmento do mercado imobiliário, porque eu acho que a partir de agora, os negócios neste segmento começarão a ser incrementados aqui no estado. Semana passada, ou um mês atrás, sei lá quantos dias atrás, eu participei de um evento promovido pela Tribuna do Norte, em que o prefeito de Natal disse, aquela oportunidade, que depois do novo plano diretor de Natal, a CEMURB já tinha pedidos para licenciamento de empreendimentos da ordem de superior a R$1 bilhão. Como já faz, acho que faz bem um mês já, é capaz desse número já estar bem à frente. Mas o fato é que eu vou começar aqui com Moisés Dantas, a quem eu dou bom dia agora e agradeço a presença aqui, Moisés, muito grato. Obrigado você, gente. Como é que você começou no ramo dos negócios? Como é que você decidiu empreender e tocar sua vida empresarial? Como é que foi assim que acendeu a luz e você disse, eu vou ser empresário? Vamos lá, eu acho que já nasci com essa ideia, apesar de meus pais serem professores da universidade, então assim, a tendência é que eu... Se quiser citar seus pais, pode ficar à vontade, porque eu acho ótimo que aproxima. O ouvinte fica sabendo de que a gente está falando. Fica à vontade. Tá, meus pais são professores na área de engenharia química, Afonso e Tereza, e sempre foram pesquisadores nessa área. Eu cheguei a cursar o curso de engenharia química. Paralelo a isso, eu fazia o curso de administração de empresas. Entre fazer engenharia química e manter os cabelos, sua opção foi pelos cabelos. Embora eles estejam indo embora, né? Eles são rebeldes. Eu bem sei que eu estou lutando também. É luta. Mas então o que acontece? Em determinado momento, meu pai tinha um galpão lá em Macaíba e ele disse, pai, toque esse negócio, porque esse era um sonho meu e eu acabei que não consegui tocar, fui enveredando na área acadêmica, nas orientações e tal, e eu comecei a frequentar bem novo lá esse local, e conhecer pessoas ao redor, e conheci um plantador de coco na região, e nessa conversa com ele, ele disse, cara, eu acho que um bom negócio seria você fazer um beneficiamento de água de coco aí, você já tem um prédio aí pronto, assim, muito perto de estar pronto nesse sentido, e eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. E a gente criou uma empresa que até hoje ainda existe, já bem menor, mas criamos uma empresa na época de beneficiamento de água de coco com o seu Valdemar, que faleceu já há algum tempo e era plantador de coco. E na região, na época, ele era o maior plantador de coco e a gente fez essa parceria, depois eu acabei vendendo a empresa para ele. Ele me lembra como se fosse hoje, ele me perguntando, fez, pai, vai fazer o quê? Eu disse, eu estou pensando em construir. Ele disse, pô, você está fazendo um negócio legal. E aí, dessa venda para ele, no final de 2007, eu comecei a ver as oportunidades na questão da construção. Minha Casa Minha Vida ainda não existia. E um amigo meu, Franklin, advogado, acabou dizendo, Moisés, eu vou fazer o seu contrato aí de venda da sua empresa e depois vamos ver comigo uns terrenos em Cajupiranga, naquela região ali, porque aquela região é uma região que está crescendo, uma região que está em expansão ali na região de Parnamirim. E fui com ele, entendi o que estava acontecendo naquele lugar especificamente, naquele primeiro momento. E começamos a fazer 2 casas populares para fazer ali um piloto, um teste. Sim. Desse piloto, eu procurei
alguns donos de lote na área para saber qual seria nosso estoque ali naquele momento. E terminamos as 2 casas, foi muito bem sucedido o processo, vendemos essas casas, compramos mais alguns lotes e iniciamos a construção de casas. Algum tempo depois, o Minha Casa Minha Vida, ali por volta de 2010, ali entrou, e quando entrou isso deu de fato uma aquecida no mercado completamente diferente, era um programa voltado ali para uma população que de fato não tinha acesso àquilo. A gente nunca atuou naquele formato de construir via Caixa Econômica para dar, a gente construía para vender para o cliente, a gente sempre atuou diretamente com a venda ao cliente e fazendo a intermediação, ou seja, o desligamento via Caixa Econômica. Todo mundo reclamava de que a Caixa Econômica dava um trabalho muito grande aos empreendedores, né? Excesso de burocracia e tal. Eu acho que em algum determinado momento também, quando veio esse boom, de fato, muita gente entrou no mercado. Volume grande. O volume foi grande, eu acho que naquele momento talvez a estrutura interna não estivesse preparada, mas depois disso vieram também os correspondentes bancários, que já são pessoas que fazem esse apoio aí tanto ao empresário quanto ao consumidor final para aprovar o crédito e tal. Então isso de uma forma geral foi meio que normalizando. Vai voltar agora, né, Moisés? As informações que estão circulando é de que vai voltar aí forte o programa. Nesse evento que você citou aí da Tribuna do Norte, eu estava lá, inclusive, o ministro esteve aí para anunciar alguma coisa nesse sentido. É o que a gente acredita, né? Eu acho que o mercado tem essa tendência e é bom que volte, né? Porque assim, esse déficit acabou aumentando ao longo desses últimos anos, o déficit voltou a aumentar. Isso é uma coisa que, na minha opinião, vai ter que, assim, precisa convergir muita coisa nesse sentido, renda, emprego, muita coisa. Quando isso converge, naturalmente o mercado vai adequando. O que a gente tem visto no momento atual é uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, que era a falta do estoque da casa pronta para vender ao consumidor final. Então, assim... Hoje não tem? Tem muito pouco Apartamento mesmo. tem ainda estoque? Não, né? Pelo que a gente acompanha de dados, assim, esse número já chegou perto do zero também. Assim, ainda tem, lógico, alguma coisa daquela super oferta que aconteceu quando as empresas de capital aberto chegaram aqui na capital. Faz bem 15 anos já, né? Mais de 10, né? Uns 10, 8, 10, talvez, anos, alguma né? coisa. Talvez não chegue a 15, Foram todas embora, né? Foram todas embora. Elas vieram para cá e, de certa forma, o mercado não foi o que elas imaginavam e foram embora. Saturou, né? O mercado financeiro, na época, elas abriram capital, excesso de caixa, precisa amplia. Depois de ampliado, acaba tendo que recuar, porque para de vender, e na hora que você para de vender, você acaba precisando zerar a ponta do estoque nesse sentido, né? Os mercados maduros, eles não trabalham quase que com lançamentos, mas com venda e revenda de produtos prontos. O retrofit. O retrofit, essas coisas que a gente não tem aqui. A gente fica sempre esperando os grandes lançamentos para quem atua no mercado imobiliário, porque são volumes de negócios grandes, mais concentrados. Quando é que você migrou dessa construção de casa, efetivamente, para uma visão mais ampla do mercado? Quer dizer, entendendo tudo, eu vou falar mais na frente sobre empreendimentos que você lançou aqui, mas eu queria saber como é que foi o pulo do gato. Bom, estou fazendo casa aqui, comecei... E depois eu passei a ter uma visão maior de mercado. Perfeito. A gente quando Minha Casa Minha Vida de fato iniciou, esse volume aumentou, a gente começou a ser procurado, a gente vinha já fazendo um volume interessante de casas naquela região, começamos a ser procurados por microinvestidores, amigos de outro segmento, que disseram, como é esse negócio aí? E começaram a me perguntar e a gente começou a montar de uma forma muito, muito ordenada e com cuidado na auditoria disso. A gente montou um núcleo de captação de pequenos investidores que faziam um bloco maiores de casas. E aí começou a faltar lote. Sim. Ou a cada vez que a gente ia dar um novo giro, tanto nosso como desses investidores, onde a gente era prestador de serviço, isso... Ia diminuindo os lotes, ou os lotes aumentavam. Eu disse, isso em alguma hora vai dar um gargalo. E numa dessas negociações, de fato, deu esse gargalo e a gente teve que migrar para o negócio do loteamento. E aí surgiu a Habitax? A Habitax já era a empresa da construção das casas, mas aí a Habitax decidiu fazer o seu primeiro projeto de loteamentos, que foi um loteamento em Ceará-Mirim, no município de Ceará-Mirim,
na BR-406, sentido Ceará-Mirim, num povoado chamado Massaranduba. Antes de Ceará-Mirim? Antes de Ceará-Mirim, Conheço exatamente. Massaranduba. Então, ali a 4 quilômetros, mais ou menos, da entrada do aeroporto, um pouco ali. Então, nessa época, a gente decidiu fazer esse primeiro loteamento, um loteamento grande, quase 2.000 lotes. E aí vendeu tudo? Vendeu tudo, volta, vai, mas assim, o intuito naquele momento era era ter um estoque para aquela construção de casas que aquilo nunca mais fosse um problema, né? E de fato não foi, mas a gente começou também a dar um suporte maior aos construtores de casas e com isso nasceu essa parte de loteamentos lá na empresa, de urbanismo lá na empresa, que hoje talvez não, com certeza absoluta é a nossa maior vocação. Sim. Ceará-Mirim é um mercado comprador, né? É um mercado comprador, é uma cidade dormitório também. Eu acompanhei durante um tempo o lançamento feito lá por José Bezerra de Araújo Júnior, Chimbica, que lançou um loteamento lá, e eu fiz uma parte da comunicação. Perfeito. E fiquei chorando porque não precisou fazer a comunicação. Quando a gente começou, vendeu tudo. Ele fez a segunda etapa e vendeu tudo. Foi um sucesso de venda. Eu acho que era uma demanda muito reprimida da região mesmo, Ceará-Mirim. E ele era dentro da cidade mesmo. Do lado esquerdo ali do na lado entrada, esquerdo, quando você chega na entrada principal. Isso, conheço o empreendimento. Muito bom e, de fato, trouxe ali muito o que estava no miolo da cidade, talvez ali represado, para aquele bordo ali do lado esquerdo da entrada de Ceará-Mirim. Depois que você entrou nesse segmento novo, e depois você fez o quê? Como é que você definiu as ações estratégicas da Habitax? Vamos lá. Aí, de fato, a dinâmica do negócio muda. A gente vinha acostumado com um ciclo, né, de venda. Quando você faz a construção das casas... Ciclo curto, né? Era um ciclo curto, ali, um ciclo de, no máximo, quando estava muito travado do ponto de vista burocrático em geral, você demorava ali 1 ano de ciclo do momento que você iniciou a casa ao momento que você tinha vendido e recebido essa casa. E o negócio do loteamento é completamente diferente, é um negócio que você vende em 120 meses, 180 meses, dependendo do mercado. E tem desistências e tem novas vendas e tem que revender, né? Exatamente. Então eu conversava com alguns amigos e dizia, não, quando você terminar esse primeiro, você lança um segundo. E ali, meio que no meio dele, eu fiz, amigo, se eu for esperar terminar 100% desse prêmio para lançar um segundo, eu já vou estar com 80 anos de idade, né? Então, Dr. Renato, que foi o fundador de Alphaville, que é um ícone para o segmento no Brasil e no mundo, ele diz o seguinte, loteador tem que morrer com 150 anos de idade, porque passa 10 anos para aprovar, 10 anos para vender, depois mais 10 para receber, então é um negócio que é, de fato... Então a gente entendeu que já que você tinha uma empresa montada para fazer o gerenciamento dessas carteiras, as cobranças, as emissões de boletos, e que aquilo já era meio que um padrão, já existia oportunidade para a gente lançar os outros empreendimentos. A gente procurou seguir numa rota, lançamos um outro empreendimento em João Câmara. Depois disso, a gente foi procurado pelo Grupo São Brás, na Paraíba. Um dos sócios da Paraíba tinha um terreno na divisa da Paraíba com Pernambuco. Os Carlos lá. Isso, Eduardo e o filho, que era Paulo Eduardo, e disse, pô, Moisés, a gente faz construção... Paulo, o filho, construía casas na região metropolitana ali de João Pessoa. Disse, vamos fazer um teste aqui do empreendimento? A gente vai continuar falando sobre isso, Moisés, daqui a pouco. Eu preciso chamar um intervalo, é rapidinho, nós vamos para o comercial e a gente volta conversando aqui com Moisés Dantas, da Habitax. Fica aí que é bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Estou conversando aqui hoje com Moisés Dantas, que é da Habitax e que está dando uma panorâmica sobre como ele despertou para os negócios. Moisés, a gente estava falando aí sobre o seu encaminhamento para o setor de loteamento, essas coisas. Distrato nessa área é uma coisa complexa, complicada, atrapalha? É uma área, sem dúvida nenhuma, é um dos gargalos do negócio. Ainda tem hoje? Tem sempre, eu acho que é uma coisa que nunca vai deixar de existir. Acho que por sorte, vamos chamar assim, ou por um amadurecimento, vamos dizer assim, do mercado, há alguns anos atrás, não tantos anos atrás, foi de fato instituída uma nova lei de distrato que deixa essa regra um pouco mais clara, principalmente para a questão dos apartamentos, né, das incorporações. No segmento de loteamento ainda fica um pouco... Na minha opinião, a lei ainda é um pouco ambígua, mas já bem mais formatada de uma forma que você possa cumprir ali
como está escrito. Mas o que acontece é o seguinte, é que isso durante um tempo, há algum tempo atrás, 2017, 2016, ali naquele momento do boom do mercado imobiliário brasileiro, o que a gente via era o cliente, às vezes, que podia comprar um apartamento e comprava dois com aquele intuito de dizer, pô, eu vou comprar 2 apartamentos e... Para fazer negócio. Pronto, e lá na frente eu vou vender esse apartamento e com o ganho dele eu quito o primeiro. Então isso aconteceu durante um período e na hora que do boom, a super oferta acabou não transformando isso de fato numa realidade. Sim. E isso gerou um monte de distratos e, consequentemente, a retirada de muitas dessas empresas grandes de mercados acabando voltando para a sua base, como é o caso das maiores do Brasil hoje, acabaram que ficaram mais concentradas ali em São Paulo, pelo menos as 10 maiores acabaram voltando de fato para casa e estão muito mais restritas, com volumes próximos da base e menos... Com menos risco. Com menos risco, menos espalhado, né? Porque cada cidade tem a sua peculiaridade e com isso você está à distância nessa gestão não é um negócio também tão simples. Você começou com casa, fazendo poucas casas, foi ampliando, depois loteamentos e depois condomínio fechado. Isso. Hoje o foco é o quê? E eu quero que você fale um pouco, claro, sobre o condomínio fechado. Você lançou o IB Natureza, isso, que eu conheci, e eu queria que você desse também uma informação para o nosso telespectador de como é que foi esse processo aí de evolução. De fato, a gente começou com a casa popular, migrou para o loteamento popular, o loteamento com essa característica popular, que é onde está a grande demanda, vamos dizer assim, do mercado, o grande volume do mercado imobiliário está aí. Acabou que depois disso, em algum momento, a gente dizia, o mercado do popular, a gente estava com um volume de estoque, ou proveniente de distratos. Ficou muito concorrido em determinado momento, não foi? Em um determinado momento, os donos de áreas, às vezes em cidades de interior, entendiam que talvez a complexidade do negócio não fosse tão grande. Às vezes tinha uma gleba de terra próxima à cidade, ou colada, ou contígua à cidade ali, e acabaram aprovando um loteamento e fazendo isso. No boom ali do Minha Casa Minha Vida, isso virou naturalmente. Se a gente andar aqui na região metropolitana, a gente vai ver como os municípios cresceram, como a Extremóis cresceu, como a São Gonçalo do Amarante. A Extremóis é surpreendente, porque a população quase triplicou. Exato. Enquanto Natal esvaziou, perdeu mais de 50 mil habitantes. Que eu acho que agora volta com a história do novo plano diretor. Do novo plano diretor, né? Acabou que afastou, você espraia mais a cidade. Que é ruim porque você não consegue levar a infraestrutura, né? Exatamente. É um dos problemas do urbanismo. O urbanismo é sempre o puxador do desenvolvimento, ele acaba extrapolando o limite da cidade, mas ao mesmo tempo, num primeiro momento, se ele não for muito bem pensado, ele traz esse problema. Você falou em Casa Popular da Minha Casa Minha Vida, que é na base popular. E aí você lançou condomínio de alto padrão. Isso. Que é um caminho completamente surpreendente. Qual é a característica desses condomínios que você lançou? Pode ter como referência o IB. Pronto, o IB é um projeto que ele não tinha nada de óbvio, era um projeto que tem um rio dentro do projeto. Sim. Foi o rio que passou na sua vida. Então, assim, esse projeto tinha sido, era de um grupo de empresários que tinha comprado esse terreno há 15 anos atrás e passou esse tempo, ou quase todo esse tempo, no licenciamento desse empreendimento. 15 anos. Se eu não me engano, 13, para ser mais preciso. Pois é. E demorou esse tempo todo e me ofereceram esse projeto. Eu fui estudar o projeto, fui entender a licença dele. E foi para a ponta do papel fazer cálculo. E fomos para a ponta do papel. A licença dele tinha sido ainda tirada no órgão estadual. O município, que é Parnamirim, já fazia o licenciamento com o passar desse tempo. A gente validou isso também na Prefeitura de Parnamirim, né? E é um projeto assim, diferente, porque ele tem 1/3 dele de preservação ambiental. Então, assim, no bordo desse rio tem uma mata de 15 hectares. Preservada completamente? Preservada completamente. Bacana, hein? Num terreno de 44 hectares. Então, é um projeto que não tinha topografia óbvia, ele é sinuoso. Então ele ficou um projeto muito interessante porque ele não é monótono, ele não é simplesmente o que eu gosto de brincar, não é um tabuleiro daquele de pirulito que você está todo igualzinho, não. Ele é um projeto que precisou ser pensado lote a lote e bem desenhado nisso. Aí trouxemos uma turma boa de arquitetura, Léo Maia, que
que é conhecido aqui em Natal por ter construído o restaurante Nau. Leomar de João Pessoa. De João Pessoa. Ele é sócio de Felipe Bezerra, que é meu amigo. Exatamente. Então hoje são sócios aqui. Na época ainda não eram sócios, são excelentes arquitetos, vieram para compor aí no projeto e realmente ficou um projeto bem diferente. Mas para isso a gente visitou aí, sem dúvidas, uns 50 empreendimentos fora do estado. Em Goiânia, que é a terra do condomínio fechado, de lotes, é uma cidade que tem essa característica muito forte. Já estive lá também. A gente visitou alguns. Já fiz esse percurso aí há mais tempo. Há alguns empreendimentos. Junto com o Ricardo Abreu, outra vez eu fiz com o Evilásio Crisanto da SM. Sim. Já visitamos alguns empreendimentos aí em São Paulo e em Goiânia também. É impressionante. A gente tem uma característica aqui de ser receptivo à inovação. A gente que eu falo, o natalense, o norte rio-grandense. Para onde é que nós vamos agora no mercado imobiliário? O que é que tem de novidade? O que é que tem de perspectiva nova? Você fala no segmento de urbanismo ou prédios ou de uma maneira geral? De uma maneira geral. Na área imobiliária. De uma maneira geral, eu vejo a arquitetura melhorando muito. De alto padrão, né? A arquitetura daqui hoje. A arquitetura de alto padrão melhorando muito, essa questão de automação dos prédios melhorando muito nesse sentido também, e a gente começa já a ver novos prédios um pouco diferente do que a gente viu nesses últimos 10 anos para trás. Sim. Então, assim, na hora do boom, a ideia era meio que Ctrl-C, Ctrl-V. Lançar volume. E lançar volume. E hoje, isso, quando puxa, São Paulo geralmente puxa isso, quando puxa você começa a ver que aquele projeto mais bem desenhado com mais cuidado, tem a atração e, consequentemente, uma margem melhor, um valor de metro quadrado, que é o que todo mundo busca no final da conta, melhorar essa questão do metro quadrado, que ficou estagnado muito tempo aqui no estado. Aqui sempre é muito barato, né? Você está animado com a economia? Eu acho que é um momento de apreensão, ainda está todo mundo tateando e vendo o que vai acontecer. E o mercado imobiliário em si, o que é que você acha? Perspectivas? Cíclico, como sempre. Nesse momento, a gente tem a aprovação de alguns projetos, acredito em alguns projetos específicos, falando de microeconomia, uma São Miguel do Gostoso, quando você puxa, por exemplo, é o destino mais procurado no Airbnb nos últimos 2 anos. Então, isso é um dado que naturalmente é mostrado por gente de fora procurando uma cidade específica do estado. A gente tem um projeto em desenvolvimento lá. Temos um projeto de um bairro planejado. Aí esse é um projeto de mais longo prazo na Zona Norte de Natal, que aí vai compor aí 6 condomínios, área. Mas fica dentro da cidade de Natal ou fica do lado de lá? Fica em São Gonçalo do Amarante e do outro lado é o Parque dos Coqueiros. Então, assim, a cidade conurba no ano, você acha que é Natal, mas na verdade é São Gonçalo do Amarante, né? Natal tem evoluído muito nesses últimos tempos, mas eu acho que você disse uma coisa aí que eu acho importantíssima, porque é que os natalenses que foram para morar fora voltem para a cidade. Porque quanto mais integrada a cidade tiver, melhor será a oferta de serviço e o conforto para que todos possam viver bem, que é o desejo de todo mundo. Porque a gente gostaria que todo mundo vivesse bem. Com relação às dificuldades, como é que você se conduz para enfrentar as resistências, os nãos que os empresários encontram ao longo da vida? Porque, infelizmente ou felizmente, o empreendedor não pode desanimar diante dos nãos que recebe, né? Não, de forma alguma a gente pode desanimar. De fato, é difícil. O processo como um todo, ele não é um processo lento, né? Da hora que você opta por fazer um investimento, captar uma área, ir para o desenvolvimento ali do projeto, que isso envolve um monte de profissionais, até você ter um projeto e protocolar ele de fato para uma licença, isso é um negócio hoje que dura no Brasil em média 4, 5 anos, em média quando está normal. Você falou que 4, 5 anos, eu soube que em Fortaleza o licenciamento é muito mais rápido, mas muito mais rápido que aqui, né? É tido como case de sucesso no Brasil, né? Sim. Você lançou um empreendimento em Fortaleza em 1 ano. Exatamente. Tá? Exatamente. É um negócio impressionante, como a gente está perdendo tempo. E os projetos de repetição, que é uma coisa interessante, por exemplo, você vai fazer ali um conjunto de 100 casas. Certo. E você não vai fazer as 100 casas de uma vez, vai fazer 20 agora, 20 na sequência e por aí vai. Como são projetos de repetição, em alguns estados e cidades do Brasil, São Carlos, se eu não me engano, foi quem iniciou isso. São Carlos em São Paulo. Em São Paulo. São Carlos em São Paulo, você cadastra o projeto, já fica cadastrado na base da prefeitura, e o profissional, que é o responsável técnico por aquilo também. Então, na hora que você tem essas duas situações, você diz, agora eu vou fazer as próximas 20,
que são esse modelo com esse profissional. E aí o profissional se responsabiliza por fiscalizar também aquilo, de forma que você não precisa, a cada casa daquela, ter uma nova fiscalização da prefeitura, um novo custo da prefeitura, Perfeito. E por aí vai. Então você consegue dar amplitude e velocidade ao processo. Moisés, analisando com uma pessoa que mexe com o urbanismo da cidade, que trabalha nessa área, ainda que na área empresarial, claro, qual é a ideia que você faz da paisagem cênica de Natal? Quando você olha para Natal assim, o que é que você gosta, o que é que você não gosta? Quando você vem entrando na cidade pelo lado de Parnamirim ali, eu acho bastante esquisito aquele monte de prédio que surgiu como um espigão na entrada da cidade, dava a impressão que iam murar a cidade toda, né? Acabou desintegrando um pouco a entrada da cidade, que sempre foi uma cidade da entrada muito agradável, né? A zona norte da cidade eu acho que ficou meio que esquecida em um determinado momento. O espaço público em si lá precisa ser muito melhorado. Não querendo fazer... Será a bola da vez, a Zona Norte? Eu acho que a Zona Norte, quem mora na Zona Norte... O plano diretor alterou um pouco lá também? Alterou um pouco lá também. Vai facilitar a construção lá? Alterou e facilitou. São Gonçalo do Amarante também alterou o plano diretor. Eu acho que ficou bem parecido também, bem consoante também. E as praias? O que é que você acha das praias urbanas de Natal? De Riedinha a Ponta Negra. É uma tristeza. É a única, talvez, capital do Brasil onde a beira da praia não é o lugar mais valorizado da cidade. É impressionante. Você vê os prédios mais caros da cidade estão acima da Ladeira do Sol. Óbvio que a Areia Preta também tem prédios muito bons ali, mas quando você vai ali no sentido do Hotel Reis Magos ali, aquilo ali, como se você comparar a João Pessoa, que é a mais nova comparação que vem sendo feita no mercado imobiliário, principalmente local, né? Tá repetitivo, né? Tá repetitivo, já ficou repetitivo. Às vezes eu acho até uma síndrome nossa, porque... Parece um complexo de inferioridade, né? Parece de fato. Quando a gente vê, por exemplo, João Pessoa tem a segunda maior cidade da Paraíba, é Campina Grande, que está a 100 e poucos quilômetros de distância numa pista dupla. Então, um cara bem sucedido em Campina Grande tem uma casa de praia ou um novo apartamento em João Pessoa. A nossa segunda maior cidade, que é Mossoró, está a 270 quilômetros de distância sem uma duplicação. É uma pista... Então, isso mostra a falta de atenção, né, que boa parte da classe política dá ao norte rio-grandense. Porque se unissem e radicalizassem, essa estrada dessa duplicação já teria saído. Você vê que acaba que o camarada de lá vai para o Ceará, né? Então, assim, o filho da classe média alta de Mossoró, pelo que a gente entende, vai estudar no Ceará, né? Esse papo poderia render muito mais, Moisés, mas o tempo já voou. E eu lhe agradeço muito a sua participação aqui. Eu conversei com Moisés Dantas, da Habitax, deu uma ampla informação sobre a atuação no mercado imobiliário. Muitíssimo grato por sua participação aqui. Obrigado a você, Gênesis. É sempre um prazer, pode contar sempre com a gente. Tá ótimo. A você um bom resto de domingo, uma excelente semana. Domingo próximo estaremos aqui com mais um programa Mundo dos Negócios, aqui na TV Tropical, Record TV. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial.